renais ou litíase renal. Estamos falando, então, do mesmo evento, né? A litíase renal, também conhecida como cálculo, ela pode acometer várias partes dos rins, certo? Então, ela pode acometer desde o rim mesmo até o ureter, a bexiga ou a uretra, certo? Geralmente, acomete mais os homens do que as mulheres. Então, está muito ligada aqui ao sexo do indivíduo. Então, os homens têm aí uma proporção, né, de 2:1 em relação às mulheres na formação dos cálculos renais, né? Por que será que os homens? O que vocês acham? Quem que daria aí uma sugestão? Porque eles não têm não vão ao médico, não consomem a quantidade exata de água, essas coisas assim, Pro? Exatamente, Kelly. Porque os homens, então, não fazem, né, uma correta, eles não se preocupam com a saúde, né? Então, normalmente, a alimentação é mais precária, eles não fazem nem exame periódico, né? A grande maioria quer comer bastante o que ele quer e não se preocupar com os fatores que podem agravar, então, a saúde, certo? Muitos são hipertensos e não sabem, muitos têm colesterol alto e também não sabem. Então, isso faz com que esses cálculos, então, acometam muito mais os homens, tá? 50% dos pacientes que têm um episódio de cálculo renal são acometidos novamente com doença. Tá? Então, 50% de recorrência é visto nesses pacientes, tá? Principalmente nos primeiros 5 anos depois da primeira crise. Então, se nada for feito, né, esse paciente ele tem, então, a recidiva, tá? Essa recidiva, né, geralmente, ela é causada aí. Como que você sabe que a pessoa está com cálculo? Principalmente pela dor. Então, quando você tem a recorrência, às vezes essa dor é mais intensa do que no primeiro episódio, tá? Então, é uma doença bem antiga, né? Desde a Roma antiga, lá 4.800 anos antes de Cristo, já tem aí referências de pessoas que estavam com crises de cálculos renais. Então, é um problema muito antigo e que continua presente, né, nos nossos dias de hoje. Bom, quais são os principais fatores de risco? Então, eu já falei para vocês, o sexo, né, sendo os homens mais acometidos do que as mulheres. Hereditariedade, então você vê que alguns pacientes, eles já têm maior tendência a fazer um acúmulo de cálcio, tá? As células, então, dos glomérulos que deveriam levar a uma eliminação do cálcio, muitas pessoas já têm uma afinidade celular que faz com que essas células elas acabem acumulando maior quantidade de cálcio no seu interior. Tá? Então já existe esse problema, né? Alguns marcadores genéticos que favorecem muito mais a deposição do cálcio, tá? Alguns países, então, dependendo do clima, né, existe maior formação de cálculos, mas aí está muito relacionado com deficiência de vitamina D, né? Os países têm clima muito frio, normalmente a quantidade de sol é pequena. E aí eles acabam, então, tendo a deficiência de vitamina D, e isso pode também favorecer o depósito de cálcio dentro dos rins, tá? Profissão, né? Algumas profissões, então, dependendo do que o paciente ele tem contato, tá? Pode ter maior propensão, né, ao desenvolvimento dos cálculos. A idade, então, pessoas mais jovens, normalmente elas não são muito acometidas, né, dos cálculos. Começa-se a partir de 40 anos. Isso de uma forma geral, tá? Não quer dizer que é simplesmente, né, só depois dos 40. Não, depois dos 40 anos existe maior propensão, tá? Mas é sempre importante saber, então, que pode acontecer uma idade menor do que essa, tá? E a raça,
muito ligada à alimentação. Então, aquelas pessoas que têm uma alimentação muito ricas em lipídio podem ter também maior chance de desenvolver a litíase renal, tá? Certo? Entenderam por enquanto? Por enquanto tá facinho, né? Tranquilo? Por enquanto, né? Hã? Por enquanto, né? Não, vai ser tranquilo o tempo todo. Qualquer dúvida, eu vou perguntando, tá? Não tem nenhum problema. Então, aqui, queridos, eu coloquei para vocês, né? Olha só, quando vocês olham mais à esquerda, nós vemos os tipos, as imagens, né, desses cálculos renais. Então, nós temos cálculos que são de ácido úrico, de estruvita, oxalato de cálcio, de apatita, tá? Por quê? Porque os cálculos, então, eles são divididos em dois tipos principais. Cálculos que são de cálcio e cálculos que são chamados de não cálcicos. Tá? Então, cálcio oriundos do cálcio e cálculos não oriundos do cálcio. Tá? Os cálculos que são oriundos de cálcio, eles podem ser 90% de oxalato de cálcio, mais ou menos 8 a 10% de hidroxiapatita e somente 2% de bruxita. Tá? Então, eles podem ser divididos, né, bem nisso, sendo que o oxalato de cálcio é aí o mais prevalente. Então, vocês podem ver aqui a imagem dele, né, à esquerda, tá? E aí nós vamos ver por que o organismo acumula tanto cálcio, né? Mas só fazendo uma revisão com vocês, né? Por que será que vocês acham que o cálcio é o mais prevalente? O que vocês acham? Quem tem aí uma hipótese para isso? Porque ele é mais duro, né, os ossos, assim? Isso, ele pode ser, então, mais consistente, né? E por isso acabar acumulando. Quem mais que tem mais alguma sugestão? O que vocês acham? Porque a base da nossa alimentação, né? Ela é muito ligada a quê, queridos? Ao consumo de produtos à base de cálcio. Então, embora nem todos, né, os cálculos sejam, então, oriundos da alimentação, mas uma grande parte deles, então, são feitos ou são causados pela alimentação, tá? Então, é importante a gente sempre pensar que nós temos uma alimentação muito rica em produtos à base de cálcio. E isso faz com que, então, ele acabe se precipitando muito mais, né, nos túbulos renais, certo? Os não cálcicos podem ser, então, de ácido úrico, estruvita, cistina ou indinavir. Depois nós vamos ver cada um desses tipos, tá? Mas, se vocês forem pensar, eles estão muito associados, então, ao consumo de proteínas e ao consumo de sais minerais, certo? Pode ser fosfato de cálcio, pode ser magnésio, tá? Então, lógico que não é só o consumo, tá? É importante a gente pensar que muitas vezes existe aí uma doença de base e essa doença pode estar levando, então, a alterações nos níveis de cálcio, tá? Tudo bem? Tranquilo? Bom, os cálculos renais, eles passam por essas etapas que eu coloquei para vocês. Então, a primeira etapa é a etapa da saturação. Saturação. Então, para haver a formação de cálculo, precisa haver uma quantidade excessiva de minerais na urina, certo? Então, a saturação precisa sempre estar alta. Quando a concentração de sal é menor, né, subsaturada, muitas vezes não dá para fazer, então, o processo que é a cristalização, tá? Então, primeiro precisa ter uma grande quantidade de sais, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a nucleação, tá? A nucleação, ela pode ocorrer quando há a formação de unidades menores de cristais, certo? Então, pode haver primeiro a formação de pequenos cristais. Esses cristais, então, vão se acumulando e aí ele vai formando, então, o cálculo final, tá? Então, saturação, aumento
daquele soluto, né, na urina, nucleação. Esses solutos começam a se juntar, depois agregação. Os cristais começam a ficar cada vez mais unidos através de fontes de forças intermoleculares, tá? Então imagina, tinha só, né, um cristal. Esse cristal vai se somando a outros, tá? E forças, então, intermoleculares fazem com que eles fiquem, então, se juntando e formando grandes partículas, tá? No final, então, existe o processo chamado de retenção. Na retenção, o que vai acontecer? Precisa existir sempre, primeiro, a nucleação. E esses cristais que foram nucleados, então eles vão caminhando ao longo, então, dos túbulos renais. E aí o que acontece? Nesse caminho, ele pode, então, fazer o quê? Obstruir uma das partes do túbulo renal, tá? E lógico que essa retenção, então, vai fazer com que o fluxo urinário seja extremamente prejudicado, certo? Então, o fluxo urinário, ele pode ser interrompido desde as papilas renais até qualquer parte do ureter, tá? Entenderam, então, o processo? Então, primeiro eu tenho uma grande concentração do sal, esse sal vai se unindo, formando os cristais. Esses cristais se unem por forças moleculares e vão caminhando ao longo, então, do sistema urinário. Na onde parar, né, esses cristais maiores, nós temos, então, a formação dos cálculos e possível retenção do volume urinário. Entenderam? Tranquilo, por enquanto? Sim. Se a gente perguntar, então, quais são as etapas, né, para a formação, então, vocês entenderam, né? Sim, não, talvez. Bom, se tiver alguma dúvida, então vocês vão me perguntando, tá? Pelo chat aqui, quem tiver vergonha, né, pode, então, perguntar por aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora especificamente, né, de cada um, então, dos cristais ou dos cálculos. Então, a litíase com cálcio. 76% dos pacientes apresentam cristais ou cálculos formados por cálcio, oxalato de cálcio. Tá? Vou parar um pouquinho de vez em quando para tomar uma aguinha, tá? Porque minha garganta hoje é meio seca. Provavelmente que vai mudar o tempo, né? Então, mas tudo bem, queridos? Então, grande parte dos nossos cálculos, né, dos cálculos dos pacientes, então, são de oxalato de cálcio. 76% desses pacientes. Bom, mas o que será que acontece, então, para que exista esse índice alto, né, de cálculos, então, de oxalato de cálcio? Então, existem vários fatores que podem elevar, então, a quantidade de cálcio no organismo, tá? Uma dessas causas é a chamada hipercalcitúria absortiva. Hipercalcitúria, ou seja, aumento do cálcio na urina pelo aumento de absorção do cálcio, certo? Quem que é o responsável pela absorção do cálcio? O intestino, certo? Então, muitos pacientes apresentam, então, essa hipercalcitúria causada pelo aumento da absorção intestinal de cálcio, tá? Por que ocorre, então, esse aumento? Pode ser por um consumo grande, certo? De cálcio, ou ainda porque o paciente está com dosagens alteradas de cálcio, fósforo e paratomônio, tá? É chamada, então, idiopática, essa hipercalcitúria. Oi. No caso, tem problema de tireoide, que toma hormônio, essas coisas, pode desenvolver? Pode desenvolver a hipercalcitúria absortiva, sim. Tá? Então, quem tem dosagens aí anormais, né? Vou até escrever para vocês, de cálcio, de fósforo e o paratormônio,
pode apresentar, então, um aumento dessa absorção pelo intestino, tá? Quanto mais, então, quanto mais aumenta a absorção de cálcio intestinal, maior vai ser a excreção de cálcio pela urina, certo? Só que nós temos o quê? Diminuição da reabsorção tubular renal, certo? Então, acontece aí o processo. Aumenta mais a absorção de cálcio, mas, em compensação, a reabsorção tubular, ela precisa diminuir, certo? Por isso que ocorre, então, a formação desses cálculos, tá? Porque o rim não consegue, então, reabsorver a mesma quantidade que já foi absorvido lá no intestino. E aí o indivíduo começa, então, a liberar esse cálcio. Entenderam o processo? É inversamente proporcional. Se eu tenho maior absorção intestinal, eu tenho menor reabsorção nos túbulos renais, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem tem problemas intestinais, ir no banheiro, essas coisas, então também pode desenvolver? Porque Pode. fica mais tempo. Quem fica mais tempo, né, quem apresenta maior obstrução intestinal também pode apresentar, né, uma hiperabsorção de cálcio. Pode sim, tá? Pessoas com hipertiroidismo, quem usa corticoides constantemente, pessoas com acidose tubular renal, tá? Então, isso pode fazer com que o indivíduo, então, tenha uma maior eliminação de cálcio urinário, certo? Tudo bem, queridos? Quais são os tipos, então, de hipercalcitúria absortiva? Então, o tipo 1. Tipo 1 ele é tido como sendo independente da dieta. Por que o tipo 1 é independente da dieta? Porque ele é causado, então, por doenças que estão aí alterando a quantidade de cálcio no intestino, tá? O tipo 1, então, é chamado de tipo idiopático, certo? Existem doenças, então, que estão favorecendo esse aumento de cálcio pelo intestino, tá? Então, vamos pensar nutricionistas que serão. Vocês podem mexer, então, em algum fator aqui do paciente do tipo 1? O que vocês acham? Sim ou não? Nutricionistas, tem como mexer aí? O tipo 1 é a patologia já, não é, Pro? Isso, a pessoa já tem problema. ele tem um problema que faz com que ele absorva maior quantidade de cálcio. Mas se a alimentação for errada, pode diminuir a quantidade, mas não totalmente, né? Pode ajudar a não ter problema, não é isso? Na verdade, né, esse tipo 1, quando ele é causado por problemas na tireoide ou quando ele é causado por algum uso de corticoides, não tem como mexer, tá? A dieta não é independente, né? Não tem como fazer feito nada, tá? Por quê? Porque o tipo 1 é aquele, então, que ele tem maior expressão de paratormônio, certo? Ele já tem um problema de tireoide, tá? Ou ele usa algum corticoide que faz com que o intestino dele tenha que absorver mais cálcio, tá? Entenderam, queridos? Então, o tipo 1 existe um problema secundário, né, que leva, então, a maior absorção de cálcio pelo intestino, tá? Agora, do tipo 2. O tipo 2, ele depende totalmente da dieta. Por quê? Porque ele não está somente relacionado com o aumento de cálcio, como também ele pode estar relacionado com o aumento de oxalato, tá? Na urina. É um processo que é chamado de hiperoxalaúria, tá? Então, eu tenho um aumento de oxalato também no intestino, tá? Então, é dependente da dieta. Neste caso, já vamos adiantar, né? O que será que a gente consegue fazer para esses pacientes, então, que tem aumento de oxalato também? O que vocês acham? Alguém sabe quais são os alimentos que têm muito oxalato? Brócolis. Café também tem O leite. Oxalato. Espinafre, né?
nozes, tomate, chocolate, certo? Então, esses pacientes que apresentam, então, a hipercalciúria absortiva do tipo 2, ele está, então, tendo um aumento também do oxalato, certo? Então, nós precisamos reduzir o consumo de alimentos que contenham oxalato, certo? Esse aumento, né, da absorção de oxalato pode ser também pela presença de algumas bactérias, tá? Que estão no intestino, que então favorecem aí maior metabolização do oxalato, tá? Então, algumas espécies bacterianas, elas favorecem essa ressíntese do oxalato. Tudo bem, queridos, aqui? Dúvidas? Tá todo mundo quietinho. Fico pensando, né? Se vocês estão entendendo. Pro, lembra uma vez que eu te perguntei se a alimentação, independente da alimentação, tinha algo a ver com infecção urinária e tal? Então, esses alimentos poderiam causar uma infecção urinária que também poderia dar problema no rim, certo? Que assim, o tipo de cálculo, né, que está associado com o aumento de infecção urinária é aquele cálculo de Estruvita. Tá? O cálculo de Estruvita, ele está totalmente relacionado com a quantidade de bactérias que tem, principalmente na bexiga e na uretra. Tá? Então, isso já é mecanismo que ocorre antes, Kelly. Tá? Ok. Então, isso ocorre lá ainda, né, quando está ligando ainda intestino-rim, certo? A questão absortiva, tá? Que aí também está, então, o oxalato presente, tá? Outra coisa também que vocês podem ver, que existe um aumento de oxalato quando o paciente ele tem aumento de lipídios livres, certo? Então, o paciente que consome muitos ácidos graxos, ele pode ter aumento de oxalato também no intestino, certo? Entendido? Pergunto para vocês, quando que vocês acham que o paciente ele pode ter aumento dos ácidos graxos livres no intestino? O que vocês acham? A dieta, certo? É uma. E o que mais que pode acontecer com esse paciente? O paciente de vocês, que vocês vão ter muito no consultório. Pacientes que fazem o quê? Bypass gástrico, tá? Pacientes que precisam remover a vesícula biliar, certo? Nesses dois casos específicos, então, esse paciente ele fica com um aumento de ácido graxo livre no intestino, tá? E pode também, então, aumentar a quantidade de oxalato que leva ao aumento do cálcio. Vocês estão entendendo uma coisa relacionada com a outra, tá? Aumenta a gordura, aumenta também oxalato, aumenta também cálcio, certo? Neste caso, qual que seria a tratativa, queridos? O que vocês acham? O que vocês teriam que fazer com esse paciente? Alimentar. Isto, reeducação alimentar, certo? Então, ele precisa lutar para quê? Para diminuir a quantidade de lipídios que ele está ingerindo, né? De ácidos graxos para níveis mínimos, certo? Para que essa diminuição, então, leve à diminuição do oxalato e, consequentemente, então, ele tenha uma diminuição do cálcio, tá? Entenderam o mecanismo? Agora, existem alguns estudos que falam que se ele conseguir ter uma dieta com uma quantidade regulada de cálcio, ele consegue diminuir a quantidade de oxalato livre. Porque o oxalato, ele está junto, normalmente ele se liga com o cálcio, né? Nós temos oxalato de cálcio. Então, se ele tem uma quantidade adequada de cálcio, esse cálcio, então, pode se ligar com o oxalato. Diga.
Mas sabe o que eu não entendi? Porque, ó, na matéria da Aline, uma vez, eu lembro que ela tava explicando pra gente quando era prejudicial a pessoa fazer uma refeição, por exemplo, almoçou, um prato lá cheio de nutrientes, e depois ela toma café. Aí ela falou Isso. assim, os oxalatos roubam o cálcio, e por isso a pessoa poderia até desenvolver uma osteoporose, sabe? Porque ao invés dela ajudar a disponibilidade dos nutrientes, ela acabou roubando o cálcio tomando café depois. Por isso, pra você, no grupo dos oxalatos, o café faz parte. Aí você não citou, aí agora eu tô sem entender, então, certo, o que que é o oxalato. Eu tô sabendo que pra mim ele rouba o cálcio, eu não trabalhava junto com ele. Na verdade, ele faz uma associação com o cálcio. Então, o que ela falou tem sentido, tá? Se você consome, então, café, por exemplo, a cafeína, o que o oxalato presente no café vai fazer? É se ligar com o cálcio, tá? É a questão de você aumentar a quantidade de cálcio, você conseguir sequestrar a quantidade de oxalato que esteja em excesso em um processo patológico, certo? Quando todos os níveis são normais, né? O indivíduo ele tem a quantidade de cálcio normal, ele tem a quantidade de oxalato normal, ele precisa com essa associação. Agora, no caso específico de uma doença, certo? Ele é uma doença que faz realmente com oxalato. Então, o que precisa fazer? Dar mais cálcio para que se ligue com o ouro, tá? Diminuindo a quantidade de oxalato livre. Você me entende? Geralmente, não é só o cálcio, é o oxalato e cálcio. Os dois se ligam. Ah, mas a cafeína faz parte também dos grupos. Isso, então a cafeína também é um importante. Tanto é que nós precisamos tomar muito cuidado, é que eu acabei não falando o café, mas anotem aí o café e os refrigerantes do tipo cola, tá? Que tem bastante cafeína, tá? Ah, tá, porque eu falei café, aí aquele brócolis eu falei, meu Deus, falei uma coisa nada a ver agora. Não, eu não ouvi Acho que tá você falando do café, desculpa. Eu não ouvi Ah, não, você pronto. falando. Era só pra confirmar que eu tava falando errado, então. Não, você tá falando certo mesmo. Então, espinafre, nozes, tomate, o café, o chocolate, tá? São alimentos, então, que devem ser, né? Neste caso, diminuído para os pacientes, tá? Em uma condição aí, né, especial, certo? Tá bom? Entendeu, então, o processo? Certo, bro. Tudo bem? Não fiquem com dúvidas, hein, por favor, né? Porque senão, depois, lá na frente, essas dúvidas podem se transformar aí, né, em dúvidas maiores ainda. Ainda mais que vocês vão atender os pacientes, né? Tá? Certo, queridos? Então, temos que tomar muito cuidado. Tipo 1, o paciente, então, mesmo que ele diminua a quantidade de cálcio, ele vai manter essa hipercalciúria. O tipo 2, nós podemos diminuir, então, restringir a quantidade de cálcio e de oxalato, ou aumentar a quantidade de cálcio, dependendo, para que isso siga, então, com o cálcio, certo? Agora, tipo 3. O tipo 3 também, ele é muito parecido com o tipo 1. Tá? Ou seja, o que acontece no tipo 3? Existe, então, uma perda anormal de fosfatos pelos rins, tá? Entenderam? Então, a pessoa ela perde muito fosfato pelos rins. Por que que pode ocorrer essa perda? Porque muitas vezes o indivíduo está aí com um problema na tireoide. De novo, vitamina D, né? Pode estar hiperestimulada e isso vai fazer, então, com que aumente a absorção do cálcio, tá? Entenderam? Sim, não, talvez. Sim, bro. Tá bom. Muito bem. Então, vamos pensar em termos nutricionais. O que, que nós temos intermitente na hipercalciúria do tipo 2, certo? É então, graças à alimentação, certo? Entenderam? Hipercalciúria renal. Então, nós estávamos primeiro falando quando havia um aumento da absorção do cálcio pelo intestino. Agora nós vamos falar quando o problema realmente é no rim, certo? Isso acontece, então, quando há uma perda urinária de cálcio, que é resultante, então, da diminuição do cálcio no sangue, certo? Então, a gente precisa, muitas vezes, diminuir, então, a quantidade de cálcio no sangue, e isso faz com que ocorra um aumento da absorção do cálcio do intestino e mobilização óssea do cálcio, certo? Então, são mecanismos compensatórios, certo? Nós tivemos uma diminuição do cálcio do sangue, e isso vai estimular, então, a paratireoide e o metabolismo da vitamina D.
Consequentemente, nós temos um aumento da absorção intestinal de cálcio e mobilização óssea, então, do cálcio, certo? E aí nós temos, então, uma maior perda urinária de cálcio, tá? Então, para vocês verem como que é, né? Uma questão está totalmente ligada à outra. O indivíduo tem um aumento da glândula paratireoide e isso vai fazer com que, então, diminua a densidade óssea desse paciente, tá? Entenderam o processo? Aumento da paratireoide, aumento do metabolismo da vitamina D. Consequentemente, aumento da absorção intestinal do cálcio e diminuição do cálcio, então, que está indo para os ossos, tá? E aí nós temos, então, perda de cálcio saindo pela urina, certo? Então, tudo começa pela tireoide, depois vai para o intestino, depois vai para os rins, que aí tudo isso acarreta né, no que você acabou de citar. Hipercalciúria renal. Isso, tudo começa, na verdade, neste caso, pelo aumento do hormônio da paratireoide, certo? A paratireoide, ela começa a ser superestimulada. Então, consequentemente, ela faz, então, um aumento do metabolismo da vitamina D. Certo. Tá? Isso estimula uma suposta falta de cálcio para os ossos também, podendo chegar à osteoporose? Com certeza, com certeza. Tá? Isso faz com que a pessoa tenha diminuição, né, da mobilização, então, do cálcio para os ossos. É isso mesmo. Tá? Então, normalmente, os pacientes com hipercalciúria renal, eles apresentam também, Wesley, osteopenia, né, grave, tá? Que pode muito bem evoluir para osteoporose. Certo? Tá, queridos? Entenderam, então? Tranquilo quanto? A hipercalciúria reabsortiva, certo? Então, vamos pensar se ela é reabsortiva, onde está de novo o problema, né? Hipersecreção do hormônio da paratireoide, certo? O paratormônio, então, aumenta, e aí também existe novamente aí todo o aumento de reabsorção de cálcio, tá? Hipersecreção, então, do hormônio da paratireoide, ou seja, o hiperparatiroidismo primário, né, leva, então, ao aumento da secreção do paratormônio. Com isso, nós temos aumento da reabsorção do cálcio e diminuição da absorção do fosfato. No osso, acontece o processo inverso. Ocorre o aumento da reabsorção do cálcio, que também pode levar, então, a um aumento da absorção intestinal. Então, nesse caso, nós temos aumento de tudo, né? Aumento do hormônio da paratireoide pode levar, então, a um aumento da reabsorção tubular do cálcio, ocorrendo um aumento do cálcio nos ossos e ocorrendo também um aumento da absorção do cálcio pelo intestino. Tá? O que o paciente vai ter, então? Uma sobrecarga de cálcio, certo? Principalmente nos rins, né? Nesse caso, ele teve tudo aumentado. O paratormônio aumentou, levou ao aumento de cálcio pelo rim, pelo intestino, diminuição do fosfato. Então, ele apresenta uma hipercalcemia, a diminuição do fosfato, hipofosfatemia, mas ele apresenta, então, uma hipercalciúria, tá? Então, neste caso, ocorreu o quê? Uma sobrecarga, né? Não adianta. O paratormônio foi tão estimulado que levou, então, a um aumento aí da reabsorção do cálcio pelos rins, certo?
Tudo tranquilo, queridos? Dúvidas? Tá todo mundo quieto, não sei se vocês estão entendendo. Eu não entendi muito essa parte, não, Pro. Tô percebendo que vocês estão quietinhos aí, né? Então, perguntem. Nossa, Pro, você falou que ia ser tranquilo. Você Bom, prometeu. a diferença, gente, da hipercalciúria absortiva para reabsortiva. Na absortiva, o que nós temos? Um aumento, né, da absorção de cálcio no intestino. Lembram disso? Tá? O intestino, então, aumentou. Neste caso específico, né, diminui, então, a reabsorção do cálcio, tá? Quando é a hipercalciúria absortiva. No caso da hipercalciúria reabsortiva, esse fenômeno que levou ao aumento do cálcio lá no intestino também leva a um aumento da reabsorção tubular do cálcio, tá? Então, aumenta a quantidade de cálcio tanto lá no intestino quanto no rim, certo? Eu tenho aumento. Por que isso acontece? Porque existe uma hipersecreção lá da tireoide, da paratireoide. O paratormônio está sendo super espesso, tá? Isso tem a ver muito com aquelas... Deixa eu ver se eu acho o esquema que eu mostrei para vocês. Vitamina D nos rins. Bem, se vocês querem aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer aqui. Aqui. Vou colar pra vocês. Aqui mudou. Peraí, vou colocar a imagem aqui. Isso. Olha, vocês estão vendo que é a imagem? Tá? Eu não enxergo o que tá escrito, mas tô vendo. Então, o aumento do paratormônio faz com que haja, então, um aumento da absorção do cálcio pelo intestino. E esse aumento também vai fazer com que aumente aqui a reabsorção do rim, do cálcio renal. Isso prejudica os ossos? Neste caso, existe um aumento do cálcio nos ossos. Então ele não se prejudica. Não, ele não se prejudica. Entendi. Tá? Neste caso específico, você não tem um prejuízo, né, para os ossos. Pelo contrário, os ossos ficariam até mais fortes, né? Eu queria perguntar, o excesso de absorção de cálcio nos ossos não causa nenhum tipo de, prejuízo? Para o osso em si, não, né? Mas aí nós temos o quê? A formação de cálculos renais. Nem na absortiva, Pro? Na absortiva acontece o inverso, certo? Eu tenho muita absorção de cálcio aqui e aqui diminui. Sim, mas eu digo em relação ao prejuízo dos ossos. Na absortiva também não tem. Na absortiva é outro processo. Na absortiva nós temos, sim, a diminuição da massa óssea. Ah, tá. Tá? Obrigada. Porque você tem um superestímulo aqui do intestino, mas esse superestímulo não consegue afetar também o rim. Então, o paciente começa a perder cálcio antes de chegar aqui no túbulo renal. Consequentemente, ele não consegue fixar esse cálcio. E aí, os ossos ficam mais frágeis. Tá? Na reabsortiva, não. Aumenta tanto a absorção de cálcio no intestino, aumenta a reabsorção de cálcio pelo rim e aumenta nos ossos. E na corrente sanguínea fica com baixa quantidade de cálcio? Na corrente sanguínea, esses pacientes apresentam aí um aumento de cálcio. Também. Tá? Por isso, Na reabsortiva, tanto na absortiva, Pro? na reabsortiva. E na absortiva no sangue, o que acontece? Na absortiva, no sangue, nós temos uma diminuição.
Tá Então, certo. vamos resumir a história, Pro. Na absortiva, a absorção é grande apenas no intestino e isso faz com que formem os cálculos. Na Exatamente. reabsortiva, a absorção é em grande excesso nos rins, no intestino, e isso faz com que o cálcio esteja em excesso no sangue, nos ossos, causando cálculos. É Isso tudo isso. por conta do Do paratormônio. paratormônio, é isso mesmo. Então tá. Tá bom? Só pra Só para registrar deixar aqui. mais, né, esquematizado. É essa mesma diferença. Tá? Na Tá bom. absortiva, nós temos um problema intestinal. Esse problema intestinal fez com que houvesse aí um aumento do cálcio no intestino, certo? Só que lá no rim, então continua a quantidade de cálcio normal abaixo, certo? Nos ossos também abaixo. No sangue, abaixo. Tá? Na reabsortiva, não. O paratormônio em excesso estimula a mais absorção de cálcio no intestino, mais reabsorção pelo rim e mais depósito, então, do cálcio nos ossos e no sangue. Tá? Entenderam, então? Eu entendi, Pro, de acordo com o esqueminha que eu fiz. Ah, ótimo. Depois você não quer compartilhar aqui no... Porque quem sabe o seu esquema também pode ajudar aí, né? Mas alguns alunos, se quiser compartilhar aqui, ó, no nosso chat depois, né? Já dá pra fazer Ah, isso? agora ele tem esse... Se você clicar ali... Arquivos aqui, né? Isso, aparece aqui, né? O clipezinho, aí dá para anexar aqui. Entendi. Eu posso ver também de fazer um mais bonitinho, né? De deixar um classroom também. Eu vou colocar uma fotinho só para o pessoal ver, tá bom? Tá bom. E daí um vai facilitando, né, o entendimento do outro, certo? Aham. Muito bem, queridos. Existem, então, fenômenos que podem levar ao aumento do ácido úrico, certo? É chamado, então, de hiperuricosúria. Nossa, gente, só um minutinho, peraí. Deixa eu fechar minha janela aqui, que tá um barulho. Oh, meu Deus do céu. Vou rezar aqui, gente, na frente da minha casa, agora, sabe? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque resolveram fazer uma reza aqui, neste Estamos te momento. ouvindo, Pro. Vai ficar todo Dá pra mundo, ouvir sim. vai ficar todo mundo aí abençoado, tá? Queridos, então pode... Isso é uma vídeo que deu, Pro. Hã? Pra te mostrar que essa matéria tá muito difícil. Pro, eles estão rezando de lá e nós de cá com esse conteúdo. Né? A parte dos outros é mais difícil que todas, é isso? Não, Pro, quem disse isso? É tudo um conjunto de... Exato. Agora vai assim, né? Um fator vai sendo juntado com o outro, né? Vai sendo unido com o outro. Então, tá? Vai ficando aí, né, um pouquinho mais complexo o processo. Mas não é nada assim também, né, gente? É só, né? Uma questão de adaptação. Depois eu posso mandar para vocês também o artigo, tá? Que eu usei para... Quer dizer, foram 3 ou 4 artigos para montar a aula, tá? E posso disponibilizar para vocês também, porque aí vocês vão lendo, né, o artigo também, que pode facilitar aí, tá bom? Pro. Bom, então, o nosso paciente, ele pode ter, então, um aumento do cálcio. Por quê? Porque houve um aumento de ácido úrico também na urina, certo? Então, a hiperuricosúria pode acontecer em 10% dos pacientes que têm aí a presença de cálculos nos néfrons. Tá? O ácido úrico, então, normalmente, né, ele precisa estar aí em índices inferiores a 500 miligramas por dia. Certo? Então, os pacientes que têm um aumento, né, do ácido úrico superior a 700 miligramas por dia apresentam, então, um risco elevado de aumentar também a quantidade de ácido úrico. Tá? Existe uma associação direta entre a nucleação do ácido úrico junto com o oxalato de cálcio, certo? Então, os dois se unem aí, tanto o oxalato de cálcio, ele vai se juntar com o ácido úrico, para quê? Para que haja, então, a formação dos cálculos renais,
tá? Esse aumento de ácido úrico leva também ao aumento, então, do oxalato, e aí as substâncias que deveriam remover os cálculos, elas não conseguem agir, né, adequadamente, tá? O que é importante a gente perceber? Os pacientes que têm aumento de ácido úrico, eles também aumentam o pH da urina, tá? Então, eles apresentam aí a urina com um pH acima de 5,5. E isso pode fazer, então, com que o processo de cristalização seja potencializado, tá? Então, sempre que eu tenho aumento de ácido úrico, a alteração do pH urinário também, tá? Sempre que o paciente apresenta ácido úrico aumentado, o que vocês acham que ele pode ter também? Hein? Ácido úrico. Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar de pessoa que tem gota, né? Já ouviram falar em pacientes com gota? Ou até para aquelas pessoas que têm aquelas bolhas assim no pé. Isto, exatamente. Pessoas que começam. É como se fosse uma descamação, né? Começa a ter uns negocinhos no pé, aí diz que é esse excesso de ácido úrico, né? Isso, mas aí essas, ou aquelas gotinhas, como se fossem pequenas petecas mesmo, não é tão, né, significativo. Então, o É que eu não sei o problema. nome disso, né? Isso, o problema é que a pessoa tem aquele acúmulo que parece que ficou cálculo mesmo. Não sei se vocês já viram alguém com isso, um aumento do ácido úrico tão grande que ele começa a ter esse acúmulo nas articulações, tá? E formam como se fossem cálculos bem duros mesmo, tá? Entre os dedos, dos pés e das mãos, tá? Isso é um aumento Já vi. úrico bem severo e o paciente ele sente muita dor, gente, tá? Normalmente esses pacientes reclamam de muita dor nos locais, tá? Aonde aumentou a quantidade de ácido úrico, certo? E isso pode então ser visível não só nas articulações, como podem também levar à nucleação desse ácido úrico, tá? Tudo bem? Depois a gente. Por que será que aumenta o ácido úrico? Quem poderia me dizer? O que vocês acham? Que poderia levar Não ao sei, aumento? Não Um sei não, consumo muito grande do quê? De proteína de origem animal, Animal. tá? O consumo excessivo de proteínas de origem animal pode levar a um aumento do ácido úrico, tá? É lógico que nós não podemos nos esquecer que existe aí um problema genético, certo? Predisposição genética, tá? Tudo bem? Vocês querem fazer? Vocês me dão 2 minutinhos, porque eu preciso. Pode ser 2 minutinhos? Eu já volto? Pode ser, Sim. Pro. Tá, eu volto em 2 minutos. Oi. Oi. Kelly, a professora disse que já voltava em 2 minutos. Eu achei que fosse internet, Andressa, que eu tô aqui ligando e desligando. Não é não, ela parou, ela já volta. Ah, tá bom. Obrigada, Amore. Imagina.
Voltei, queridos. Desculpem aí a saída repentina, mas são coisas biológicas que acontecem, tá? Desculpem, mas foi uma emergência aqui, tá? Voltando então, né? Estão todos aí, tranquilo. É bom que deu tempo de vocês respirarem um pouco, né? Estão me ouvindo certinho? Vamos continuar, então? Todo mundo aí? Voltei, hein? Gente do céu, olha. Bastidores, né? Mas tudo bem. Vamos. Tudo bem, queridos? Estão aí? Tranquilo? Posso continuar? Todo mundo a postos? Pois eu vou fazer Nossa, chamada professor, mas nada tranquilo, né? Nada tranquilo, não? Nem um pouquinho. Não, mas aí se alguém tiver algum esquema, né, que puder compartilhar para facilitar, né, o entendimento de vocês, e eu vou colocar também os artigos, tá? Que aí também vocês podem ler, né, e auxiliar aí no entendimento. Porque na sala de aula é diferente, né? Dá para ir fazendo esquemão, vocês vão copiando. Eu tô até pensando em comprar, acho que eu vou comprar uma lousinha, vou deixar aqui atrás, aí eu faço na lousinha, né, ficando mais fácil. Vocês acham que ajuda? Pode ajudar, né? Ajuda muito. Então, acho que eu vou comprar uma lousinha, vou deixar aqui atrás para a gente poder ir fazendo os esquemas, né? Para vocês. Mas tudo bem, vai. Então, retornando, né? Não se esqueçam, nós estamos falando de cálculos ainda que são causados pelo excesso de cálcio, certo? Mas esses cálculos, então, eles podem estar relacionados não só ao aumento específico do cálcio, como ele pode ser secundário, então, ao aumento aí de oxalato, ao aumento de ácido úrico, tá? Por enquanto, nós não estamos falando daqueles cálculos que são causados mesmo, né, por origem não cálcica, tá? Por isso, nós estamos falando ainda de fatores que podem levar ao aumento do cálcio relacionado ao aumento de outras substâncias. Entenderam? É um junto com o outro, tá? Então, hiperoxalúria. Opa, tá ruim aqui. Então, um aumento da secção de oxalato pela urina, certo? Quando que ela ocorre? Ocorre quando existe uma secção acima de 45 miligramas por dia de oxalato, certo? Na urina. A importância, né? Então, de nós pensarmos, da onde que vem o oxalato? O oxalato ele vem, então, de dois locais importantes. Primeiro, fígado, 80 a 90% do local de síntese é o fígado. Mas o restante pode vir, então, da dieta e pode vir também do ácido ascórbico. Ou seja, queridos, quando o indivíduo ingere uma maior quantidade de vitamina C do que ele precisa, o que pode acontecer? Ele pode aumentar a quantidade de oxalato presente, então, no seu intestino. E isso pode aumentar a quantidade de oxalato presente na urina, tá? Então, isso é importante, né? Nós não podemos esquecer este fator aqui. O excesso de vitamina C é, sim, prejudicial aos nossos rins. Tá? Hiperoxalúria ela ocorre quando existe uma síntese elevada, ou seja, quando o indivíduo, então, por algum fator, o fígado está sintetizando maior quantidade de oxalato, certo? Quando que o paciente ele pode aumentar a quantidade de oxalato pelo fígado? Em casos de doenças como falência, tá? Do fígado, necrose do fígado. Então, algumas hepatites podem levar, sim, ao aumento de oxalato. Tá? Entenderam? Sim, não, talvez. O paciente, então, ele tem uma hepatite. Essa hepatite, então, leva aí ao aumento da síntese de oxalato, tá? Aumento de produção, né? E aí existe, né, consequentemente, um aumento também do oxalato na urina. Em que outros casos que nós podemos perceber aumento de oxalato? Quando o indivíduo está com pedra na vesícula, tá? Então, a vesícula pode fazer os líquidos absorvidos do pente. Então, né, um sabãozinho, só que esse sabão está, então, em cálcio e magnésio, certo?
Entenderam, meus queridos? Tem alguém aí? Tô achando que vocês nem estão me ouvindo. Ninguém falando nada. Tudo bem aí? Tranquilo? Tranquilo tá, né, professora? Que a gente ainda tá meio perdido. São perdidos? Quem que tá Eu, perdido? pelo menos, tô. Michele, por que você está perdida? Nossa, professora, é muita coisa e é muito Ô, difícil. Pro, eu acho que você devia gravar a aula com a turma da noite sobre esse conteúdo pra gente ver se fixava mais, porque assim, é bastante informação, então se a gente conseguir ver novamente toda essa aula, seria melhor. É Tá bom. verdade. Então eu vou gravar com eles também à noite e aí eu disponibilizo para vocês, tá? Posso deixar para lá no nosso ou na sala de aula, né? Se ele não ficar tão grande o arquivo, tá bom? Vocês querem então, parar um pouco, aí a gente faz alguns exercícios e aí a gente volta semana que vem com a litíase não cálcica. Vocês acham que fica mais fácil dividir tudo? Eu acho que fica muita coisa. Tá, então eu vou dividir o conteúdo, né? E aí a semana que vem a gente retoma falando então, dessa segunda parte que é a fisiopatologia não cálcica, da litíase não cálcica. Minha nossa. Tudo bem, queridos? Mais A ou professora menos. ri ainda. Socorro! Não sei o que é Eu vou pior. então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar umas questões, né, daqui a pouco, e aí vocês respondam, tá? E aí se tiver dúvidas, né, pode até deixar para responder também depois da aula da noite também, tá? E aí se vocês tiverem alguma dúvida, tudo vão me perguntando, tá? Certo? Pro, só não esquece de disponibilizar os artigos também. Então, já vou colocar lá na sala de aula para vocês, tá? E aí fica mais fácil, né? Certo? Mas é bom já ver que vocês já tiveram aí uma dificuldade, né? Que aí também para a próxima aula eu penso como que vocês poderem entender melhor, tá? Eu vou ver se eu acho alguns vídeos também, porque às vezes a gente tem algumas reportagens, né? De TV que mostram e às vezes fica mais claro, tá? Então vou ver se eu consigo achar alguns vídeos que possam assim também, tá bom? E se antes de encerrar a aula você conseguir fazer um resumo do que realmente a gente precisa ter em mente e como lidar com o paciente, então seria interessante, porque é muita informação. A gente pelo menos conseguir ter um entendimento lógico do conteúdo seria bacana. Que mais lá na frente, né? Então, olha aqui, vocês estão vendo no slide 16, acho que isso ia ficar um pouco mais claro. Por quê? Porque aí vocês precisam saber prático, né? A parte prática. O que vocês precisam entender? Então, primeiro, fazer um estudo metabólico do paciente. Tá? Nutricionista, chegando no seu paciente. Ele tem formação de cálculos. Ótimo. O que vocês precisam saber? Primeiro, dosar a bioquímica do sangue. Então, ver o quanto que tem de ácido úrico, de ureia, de creatinina, tá? Fazer todo esse perfil do paciente e dosar o para-hormônio. Tá? Em termos práticos, é isso. Bom, vendo que o paciente ele tem alguma alteração nos perfis, aí sim, o que vocês podem propor? Que o paciente diminua a ingestão de sódio. Olha para quanto? 100 miligramas por dia. Imaginem naquele exercício que vocês fizeram do consumo de sódio, você conseguir limitar a ingestão de sódio do seu paciente para 100 miligramas por dia. É fácil, queridas? Sem a só pão de alguns. Quase impossível. Então, alguns pães já tinham maior quantidade do que isso, né? O pão francês, por exemplo, tem 376 em algumas tabelas, né? Miligramas de sódio, tá? Então, o que vocês precisam saber mesmo é isso, né, Wesley? Como que vocês vão lidar com o paciente que chega com a queixa que ele tem aí uma litíase de repetição? Que ele tem uma super dor, ele de vez em quando tem inclusive a presença de sangue na urina, né? Muitas vezes ele precisa ser submetido à retirada desse cálculo, então precisa fazer um catéter, precisa colocar catéter para que esse cálculo saia. E aí, como você pode ajudar seu paciente? Tá? É nisso, né? E foi isso que você perguntou, não foi? Como você vai ajudar o seu paciente? Tá certo? Eu entendi a pergunta. Isso, como é informação, às vezes a gente não consegue absorver tudo. Mas a gente sabendo como o passo a passo de como a gente vai
lidar com a situação, fica mais fácil, e assim, a gente vai agregando com algumas estudos, né? Mas a gente entendendo pelo menos o passo a passo, depois os detalhes a gente vai pegando em artigo e vai... Isso, e vai completando, né, a informação. Tá? Então, o mais importante é vocês saberem os tipos de cálculo, né, que podem ser cálcicos ou não cálcicos. Isso é uma informação importante, né? Saber aquele primeiro slide lá que eu passei para vocês, os pacientes aqui, ó, vou mudar aqui, ó, né? Os tipos de cálculo. Cálculo cálcico ou não cálcico. Por quê? A partir daí dá para fazer uma abordagem, então, mais específica. Então, se ele tem oxalato de cálcio e isso está aumentando a quantidade de cálcio no sangue, ou se está diminuindo a quantidade de cálcio no sangue, é isso que vai dizer qual é a conduta da nutrição, certo? Por isso a importância desse perfil metabólico, tá? Então, ver a quantidade de cálcio, de magnésio, de fosfato do seu paciente, depois dosar a quantidade do hormônio na paratireoide. Pronto, você já descobriu, né, qual é a causa da doença dele, certo? Porque tem gente que não sabe nem por que ele tem, né, cálculos frequentemente. Então, é importante monitorar esse perfil e monitorar o paratormônio. A partir daí, vai ser feito, então, o plano alimentar dele, certo? Então, diminuir a quantidade de sódio. Queridos, essa diminuição não precisa ser tão, né, abrupta. Vocês podem ir sugerindo, certo? Que o paciente ele vá diminuindo, né, a quantidade de sódio gradativamente, tá? Diminuir a quantidade de cálcio, então vai ser um outro exercício que nós vamos fazer, que é calcular o quanto de cálcio que vocês ingerem continuamente, né? Vocês já perguntaram aí quanto de cálcio? Existe um problema atual que nós temos um pouco da infantilização, né, da dieta. Então, vemos adultos que consomem muito cálcio, tá? Tem gente que troca uma refeição, né, por café com leite e pão com manteiga. Um almoço, um jantar. E isso quer dizer, você está tomando aquela quantidade imensa de leite. Aí toma o café, que tem o oxalato. Então, acaba tendo acúmulo aí de um com o outro. Adolescentes, né, que tomam muito refrigerante de cola. Olha, a quantidade de paciente que tem o excesso de oxalato deve ser diminuída para 50 miligramas por dia. Tá? Então, aqui está o segredo da nutrição, né? Diminuir a quantidade de sódio, diminuir a quantidade de cálcio, diminuir a quantidade de oxalato. Tá? Isso é o mais importante para os pacientes com cálculo. Mas é importante dosar a quantidade de cálcio urinário em jejum. Por quê? Porque aí vocês podem descobrir se está ocorrendo aí um escape, né? Seja pelo rim, seja pelo intestino, tá? E aí vem as medidas de prevenção, certo? Profilaxia. Olha aí. O que vocês vão evitar para o paciente? Primeira coisa, tomar água, certo? Então, nesses casos, uma hidratação acima de 2 litros de água por dia pode ser recomendada, tá? O paciente precisa se hidratar. Para quê? Para que ele consiga, então, que aquelas forças moleculares, né, que fazem que os cálculos fiquem juntos, essas forças sejam, então, quebradas, certo? E ele consiga eliminar esses cálculos, tá? O paciente que tem a hipercalciúria absortiva do tipo 1, precisa considerar se é importante restringir cálcio, tá? Por quê? Porque muitas vezes, se ele diminui o cálcio aqui, não resolve o problema dele, tá? Mas, se ele diminuir a quantidade de sódio e de proteína, ele pode ter ótimos efeitos para todos os cálculos que são à base de cálcio, certo? Então, diminuir a ingestão, né? Restringir alimentos que sejam ricos em lácteos, principalmente esses, né? Bebidas do tipo cola e não esqueçam, então, aqui, o nosso bom e velho café, tá? Então, essas são as recomendações mais importantes, certo? Para o seu paciente aí com aumento de cálculos urinários, certo? Tudo bem, queridos? Vocês estão bem aí? Tá tudo certo? Ficou mais claro para vocês, então, onde vocês vão atuar especificamente, né? É o químico do seu paciente, que é alimentar, diminuição de proteína, diminuição de oxalato. Sim, isso. O que eu então, precisando muito, vocês subir aqui, ó. Onde está o ponto de conflito? Você pode ter não é o que pode atender, geralmente, tecnologia, né? Propaganda que diz, vamos saindo todos os dias, o mundo mais 5 dias. Ele pode ter de cálcio e um dia de fato, ou menos de cálcio. E aí eu pensei que eu
Ótimo, né? Vocês assim que vocês Isso. mais fácil, final, de entender, não precisa na prática. Mas é aquele exercício de vocês, naquele caderno que vocês me mandaram, a quantidade de e a quantidade de salato de proteína. O que vocês acham? Aquele perfeito, não tem quantidade de cada. Hoje aquele que vocês já fizeram. A quantidade de cálcio, a quantidade de sal e a de proteína. Isso. Você fala de Eu vou deixar ali pra vocês, tá? Eu vou deixar a vibração. Aí vocês podem fazer vocal. Gente, só uma pergunta. Você sabe vocal proporção? Isso. Eles pensam isso dois. Na verdade, o ideal é usar ela. Eles não acham que vocês vão falar bem? Na verdade, usa pra não. Tem opção? Proteína. Eu acho o final. Você calça bem. Fósforo, sódio, potássio. A nossa lá não tem. Ah, você pensou? Você teve ideia? É sobre isso que faz. A música já e aí, vamos considerar as situações aí, tipo assim, pra vocês verem o período seguinte. Eu costumo dar comida. Tem um lanchinho. Não, mas pode ser. Não, tem assumir. Você tem que ver isso. Vocês então Michele?